Esse vídeo, senhoras e senhores, está incrível. Estamos aqui com o ministro da Justiça do governo Lula, o Lewandowski. Ele está respondendo ninguém mais, ninguém menos que Sargento Farrur e também delegado Bilinski, que foi o autor do requerimento para chamar o ministro ali. E a pauta é armamento. Posse, porte de arma e também o armamento de policiais. O Bilinski ficou pistola aqui, ele fez umas perguntas, o Paulo Bilinski, o deputado, ficou pistola, fez umas perguntas para o ministro que você precisa ver, são perguntas muito importantes. O Sargento Farrur também levantou vários questionamentos aqui de segurança pública. Essa pauta é importantíssima. Já deixa o like se você é de direita e vamos conferir o momento. E para você que é de direita e quer ter essa oportunidade de ganhar aqui, ó, R$ 2.400 em 5 dias, ó. Olha, no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Trabalhando honestamente aí na sua casa, digita "eu quero" aqui embaixo que eu te mando. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, que nós estamos travando uma batalha contra o governo Lula em relação à cruzada desarmamentista por ele pregada, né? E é muito curioso o senhor apontando o seu ministério como técnico e não político, quando, na verdade, isso é impossível. Todo ministério é político. O senhor está lá para instituir uma política de segurança pública, a política alinhada com a visão do presidente. E como Vossa Excelência falou, quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes. Foi uma afirmação de Vossa Excelência, que é uma afirmação política, que é uma afirmação falsa. Ela contraria uma lei básica da matemática. E eu vou revelar aqui para os senhores. Nos Estados Unidos existem em torno de 400 milhões de armas. 400 milhões de armas. Eles têm 22 mil homicídios ano. No Brasil, temos 3 milhões de armas, mais ou menos. E são 40 mil homicídios. Então, para mim, essa matemática está bem tranquila. Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele. E o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político. Veja, não é técnico. E eu desafio Vossa Excelência a explicar tecnicamente o que é a efetiva necessidade, até porque eu tenho conhecimento prático de diversos casos em que, obviamente, estavam presentes todos os requisitos da efetiva necessidade e o porte de arma não é concedido, ou a posse de arma, como uma inovação técnica da Polícia Federal, não é concedida, sob a alegação de que não há a efetiva necessidade, que é um golpe. A efetiva necessidade é um golpe, né, utilizado pela Polícia Federal para deferir o porte de arma para quem ela deseja. Vossa Excelência teve o porte de arma renovado. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o meio de defender sua vida e de sua família, de suas netas. Outros cidadãos em situações de vulnerabilidade não têm esse direito sagrado de defender a própria vida. Garantido. Então, eu faço essa observação e essa questão técnica para deixar claro que não há nesse ministério técnica. O que há é política. E a partir do momento que a gente assume isso e fala, é verdade, a gente está aqui com uma política desarmamentista, a gente está se aterrando na realidade e podemos ter um debate mais próprio. Por exemplo, a portaria que permite que policiais militares comprem armas de fogo particulares foi editada em maio de 2024. Então, janeiro de 2023 é suspenso esse direito, maio de 2024 é retomado.
A portaria que permite que policiais civis, policiais penais, GCMs, policiais federais, que eles possam comprar uma arma para defesa, foi editada em novembro de 2024. Novembro. E ainda ela vem com outra inovação que eu queria entender qual é a técnica por trás, que é: o PM pode comprar 4 armas e o policial civil pode 2. Tá aí, coronel. O senhor pode mais do que eu, nesse ponto. Sem pé nem cabeça. Não tem motivo técnico nenhum. Como não tem motivo? O Paulão deixou claro, não tem motivo para proibir a presença de um clube de ação bem significativa, né, com o objetivo de fechar 95% dos clubes do Brasil. Senhor ministro, Vossa Excelência mencionou que eu admito que os clubes funcionem das 18. Meu tempo de liderança, por gentileza, presidente. Deputado, eu já avisei, Vossa Excelência é autor do requerimento. E também tem o tempo de liderança. Não, mas agora, nesse momento, eu não faço cabe. questão, presidente. Mas eu... Você viu que o esquerdista deu risada ali, o tipo, cara, só porque ele pediu um tempo de liderança, o cara ainda tem que aturar isso, senhores. Vou indeferir. O senhor vai indeferir meu tempo? Isso não é regimental, presidente. É regimental. É regimental? Nós Por estamos gentileza, falando assessoria... como argumentos não podem agregar. Eu peço desculpa, mas é o que diz o regimento. Concedo a palavra ao deputado. Ah, o senhor vai cortar a minha fala. Seu tempo. Não, acabou meu tempo, mas não acabou minha fala. Eu peço então ao senhor que me Vossa Excelência, mais 1 minuto. Obrigado, presidente. O senhor mencionou que, então, eu, Paulo Bilins, teria dito em reunião com Vossa Excelência que seria possível o funcionamento dos clubes das 18, a partir das 18 horas durante a semana e de tempo livre durante os finais de semana. Eu queria só deixar bem claro, senhor ministro, que esse é um requisito imposto pelo governo Lula em troca do fechamento absoluto. Ficou pistola aqui, rapaziada. Tô até pegando o print aqui da cara dele pra pôr na thumbnail. E é óbvio, ministro, que antes do fechamento absoluto de 95% dos clubes, nós aceitamos o funcionamento a partir das 18 horas durante a semana, deixando claro que é sim uma política desarmamentista. Pelo menos a gente tem que ter a coragem de falar a verdade, né? Já que somos todos homens adultos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Concedo a palavra ao deputado Sargento Faú. Agora o bicho vai pegar. Depois Gilvan e encerramos e vamos aos inscritos. Senhor presidente, senhor ministro, o meu requerimento, ele através da imprensa, antes dessa PEC da segurança começar a sair informações, a imprensa divulgou alguma coisa no sentido de o próprio G1 teve um acesso a uma suposta minuta do texto, né, que trata dos seguintes temas. Então isso aqui é muito... Eu sou oriundo da Polícia Militar e, com todo respeito pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, quem me conhece sabe que eu sou admirador, apoiador dessas instituições, tenho feito, inclusive entregamos viaturas para a PRF lá no Paraná. Eu sou apoiador das guardas municipais, de todas as forças de segurança e operadores de segurança. Mas sou oriundo da PM e acho que até pelo tamanho do seu efetivo, pelas condições de estar em todos os lugares, em todos os municípios, ou praticamente em todos os municípios, ela faz a linha de frente, o primeiro combate contra a criminalidade, que é aquele bandido que entra na casa para roubar, que assalta o cidadão, que trafica drogas na ponta da vila, vendendo pequenas pedras, aonde que leva o viciado a cometer furtos e roubos, e inclusive homicídios. Então... Sensato, Farrur, né? E respeitoso também com o Lewandowski. Muito bom. Eu fico muito preocupado quando eu ouço falar, então por isso queria ouvir do senhor, que essa PEC, ou o governo tem alguma ideia de mexer com emprego de arma de fogo. Tá aqui, isso aqui foi coisa do G1 que teve acesso, suposto acesso a uma minuta. Gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, isso aqui é importantíssimo. Uso de algemas, eu sei que tem uma normativa, mas eu falo para o senhor, ministro,
isso eu falo sem medo de errar e de cometer crimes, eu trabalhei nas rodovias e vou falar para o senhor, sargento, comandante de equipe, quem decide quem é algemado, a hora que é algemado, quando eu trabalhava na rua, era eu e mais ninguém. E os policiais ali que tinham o poder também de decidir. Porque era a nossa vida que estava em risco e das pessoas que estavam circulando por ali. Não é o STF que está lá, olhando um menor virado no satanás, virado no cão, reagindo com um policial, um adulto, né, surtado, querendo matar todo mundo. Então eu meti... Pior que ele é engraçado, mas é verdade, né? A gente ri, acho que por causa da realidade. Algema, meti algema mesmo. Primeiro que nós estávamos no meio do mato em rodovias, então eu não posso ficar apegado à letra fria da lei. Eu tenho que cuidar da minha segurança e não ficar com cara de bobo, porque eu trabalhei na pista até com 55 anos, eu não aguentava correr atrás de um cara de 20 anos, isso aí é normal. Então eu meti o grampo nele, algemava ele, se não tivesse algema suficiente, amarrava com cinto e com cadarço. São técnicas policiais para se dominar bandidos. Então eu tenho muita preocupação com esse tipo de coisas que eu falei para o senhor. O emprego da arma de fogo. Eu acho que os abusos, os excessos, eles devem ser investigados, se preciso for, devem ser punidos. Agora, doutrinar antes de uma ocorrência, que forma que o policial vai sacar, vai usar uma arma, quem tem que decidir ali é ele. Se ele cometer excesso, ele vai ser responsabilizado. O que está acontecendo, eu vou falar para o senhor aqui, para todo mundo que está me ouvindo, o que está acontecendo é que os policiais estão desanimando de trabalhar, não confiam mais na lei, porque além de muitas leis serem frouxas, a justiça tem sido frouxa com bandidos. Isso eu não estou ofendendo o juiz, estou falando da justiça no sentido de condenações, de solturas de preso. Tanto que nós tivemos um caso no Brasil, que choca muita gente, mas eu não fiquei chocado, de um policial jogar um cabra numa ponte. Por quê? Porque o cara chega numa conclusão que não vai adiantar merda nenhuma, permita a palavra, levar aquele cara para a delegacia. O cara foge com uma moto durante quilômetros, inferniza a vida do cidadão, inferniza a vida do policial, fica falando porcaria pro policial, o policial fala, eu vou levar lá, o delegado vai rir da minha cara. Muitas vezes o delegado não, mas com certeza o juiz da cidade sim. Então ele pega o cara perdendo, cometendo um erro, né? Jogando um cara de uma ponte. Outro nóia vai roubar um mercado, que eu vi isso aí, furta 3 pacotes de sabão, já tinha furtado bolachas de manhã, infernizando o comerciante, porque não é um. Se fosse um, a gente não juntava e falava, vamos tratar desse sem vergonha. Mas são vários, furtando dia e noite, cagando e mijando na frente da casa dos outros e do comércio dos outros. O policial tá lá fazendo compra, vê o ladrão, tudo espalhafatoso, escorregando, dá 11 tirinhos nele, e é responsabilidade de afastado. Vai acabar a polícia no Brasil de vocês afastar a gente. Pelo amor de Deus. Então eu tô preocupado com esses assuntos que eu falei pro senhor. Só para concluir. Ele tá olhando o tempo. Emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algema, lesão ou morte decorrente de uso de força, criação do comitê de monitoramento de uso de força. Isso está na PEC? Isso está em alguma ideia do governo ou não? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Força e honra! Deputado... Eu achei que ele não ia fazer. Vai ter o Gilvan aqui, depois eu vou fazer só um corte do Gilvan. Vamos já para a resposta do Lewandowski para a gente poupar tempo aqui, ok, galera? É firme, modéstia à parte, eu também sou. Então nós estamos assim num patamar equivalente. Ele é sempre muito bem-vindo lá no Ministério, muito bem atendido, café quente, água gelada, e sempre chegamos, digamos assim, a um consenso, sempre que possível. Bom, o que eu quero dizer, primeiramente, quando eu disse que o Ministério é apolítico, isso não significa que ele não exercita, não desenvolve políticas públicas. E a política relativamente à posse e ao porte de armas é uma política pública. E cada governo tem a sua perspectiva relativamente a esta questão. O governo passado liberou amplamente o porte e a posse e o porte de armas. Este governo tem uma visão distinta. Ele entende que a circulação de armas no país precisa ser regulamentada, porque a arma é um instrumento letal, o instrumento pode levar pessoas à morte.
E há consenso entre os especialistas, o senhor tem as suas estatísticas, eu tenho as minhas, e o exemplo dos Estados Unidos, com todo respeito, não é o dos mais esclarecedores, porque Porra, como não, ministro? que a gente vê na televisão, o número de atiradores em shoppings, em escolas, a mortandade que se faz no meio das ruas e parques, é algo estarrecedor. Eu ousaria dizer que está vinculado ao número indiscriminado de armas em circulação naquele país, que é o berço da democracia, ou um dos berços da democracia. Então, nós sim fazemos política pública, nós, o Estado brasileiro, a administração pública, toda vez que se tem um instrumento que pode apresentar perigo para a sociedade, seja ele qual for, mas vou dar um exemplo, o automóvel. Quem quer dirigir um automóvel precisa ser habilitado. Ele passa por testes de natureza técnica, psicotécnica e, muitas vezes, entrevistas pessoais. Motocicletas, aviões, todo mundo tem que ser habilitado. Então, quem usa uma arma, quem quer portar uma arma, já é assim, ele precisa ser habilitado, sim. Ele tem que passar por testes técnicos, psicotécnicos, eventualmente entrevistas, e tem que justificar. Mas isso já é, tanto para o posse quanto para porte. Imagina um médico cirurgião, neurocirurgião, ele quer uma arma para usar dentro da sala de operações? Não faz sentido. A polícia tem a obrigação de examinar essas situações todas. A pessoa precisa de uma arma, ele lida com dinheiro, ele está ligado ao setor de segurança, ele terá o porte de arma, desde que dentro dos critérios que não são inventados, dos critérios legais e regulamentares que estão nos decretos e nas portarias. De maneira que eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado Bilinski, que eu penso que é preciso, sim, termos uma política pública voltada ao controle de armas. O controle racional, proporcional, não é possível, como em todos os outros instrumentos que podem produzir mortes ou lesões corporais, o Estado precisa ter um certo controle. Com relação a Vossa Excelência, muito bem notou, com bastante atenção, a diferença de tratamento entre as PMs, cuja portaria foi editada, segundo a anotação que tenho do senhor aqui, maio de 2024, depois a autorização para as armas para as polícias civis. Muito bem. Há uma diferença nesse caso. Em primeiro lugar, esta regulamentação das armas que são portadas pela Polícia Militar, pelos policiais militares, seja da ativa, seja da reserva, é competência do Exército. E a nossa Constituição estabelece, o senhor sabe disso, como é um estudioso da nossa Carta Magna, as polícias militares, Coronel Ulisses, são reserva do Exército. Portanto, elas podem ser convocadas num momento de perigo nacional. Sim, sim, sim. Veja, então, Vossa Excelência. Possivelmente, eu sei que o senhor não concorda, mas essa foi a conclusão do Exército. Possivelmente, há essa distinção entre o número de armas que pode portar um policial militar de uso restrito, que são 4, e um policial civil, que são 2 de uso restrito, não é? Para uso pessoal. E nós, salvo engano, a possibilidade de aquisição de munição agora são 600 munições por ano. Dá para fazer uma guerra. Um policial civil dá para iniciar uma guerra. Ué, um grupo de 10 são 6.000 balas. Bom, então, essa eu penso que é a explicação. O que nós temos que regulamentar, nós fizemos, é a questão do porte de arma dos policiais civis. Por que demorou de maio a novembro? Porque a questão era muito complicada, não era só policial civil. Como eu disse aos senhores, membros do Ministério Público, juízes, membros da Receita Federal, enfim, outras forças de segurança, inclusive do Poder Legislativo. De maneira que nós tivemos que contemplar todas essas legislações e, olha, e com todo respeito, de maio a novembro, nós andamos muito rapidamente e entregamos aquilo que o senhor tanto desejava e tanto ansiava, a possibilidade do policial civil se defender com armas de uso restrito e com a compra de munição adequada para se defender dos seus antagonistas, que são os membros da polícia do crime organizado. Temos aqui as questões agora formuladas pelo eminentíssimo
deputado Gilvan, da Federal. Não, antes disso, nós temos aqui Sargento Farrur. Bom, primeiramente eu quero dizer que a PEC, como eu disse a Vossas Excelências, não trata dessas questões que Vossa Excelência levantou. Não trata de porte de arma, não trata de algemas, não trata de procedimentos no que diz respeito à atuação da polícia, porque isso é até matéria para ser regulada por norma infraconstitucional. A PEC trata de competências, trata dos 3 níveis político-administrativos da Federação e trata também de uma ligeira ampliação, na verdade, uma consolidação da prática hoje já exercida pela Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A questão das algemas é uma questão complexa, realmente, o uso das algemas. Mas eu quero dizer que eu mesmo me lembro que, quando estive no Supremo Tribunal Federal, esse assunto foi regulamentado a partir da súmula 11 da Suprema Corte. Ela estabelece as situações em que a algema pode ser utilizada legitimamente. E eu vou contar um caso curioso para Vossa Excelência. Eu sei que o presidente está ansioso aqui, mas é preciso dizer como é que foi criada essa súmula número 11. O ministro Peluso era presidente da Corte, e esse assunto veio à baila. Por quê? Porque um pedreiro submetido ao tribunal do júri, ele estava algemado de cabeça baixa na frente dos jurados. A Suprema Corte entendeu que o uso da algema nessa situação militava contra a presunção de inocência do réu, então, do acusado no tribunal do júri. Era um pedreiro, não oferecia nenhuma periculosidade, e, a partir de então, o Supremo começou a elencar as hipóteses em que o uso de algema pudesse ser legitimamente empregado. E, dentre essas situações, é quando o conduzido pela autoridade policial oferecesse riscos ao policial, a terceiros ou a si próprio. Se quisesse jogar da viatura, por exemplo. Então, é assim que foi criada a súmula número 11. E a curiosidade, para terminar, presidente, eu ainda tenho uma resposta para o sargento Fadu. A curiosidade é que a juíza que conduzia o júri era filha do ministro Peluso, uma juíza estadual que operava, então, no tribunal do júri de então. Mas isso é um folclore do mundo jurídico, mas é apenas uma curiosidade que eu queria colocar. A questão das regras de engajamento, essa é uma questão que nós estamos atualizando, porque é objeto de uma normativa já que data de 14 anos atrás. 14 anos atrás. E o senhor sabe, como militar que é, as Forças Armadas Americanas, elas têm uma normativa que chama-se Rules of Engagement. Não é o soldado, o cabo, o sargento que vai decidir como é que ele vai atirar, nem o capitão, mesmo o oficial superior. Existem regras de engajamento. Isto existe também, o coronel Ulisses sabe disso, na Polícia Militar e, eventualmente, na Polícia Civil. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos atualizando essas normativas sob a direção do nosso secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, que é do ramo, foi 2 vezes procurador-geral do Estado de São Paulo, reconduzido com todas as loas, não foi reconduzido uma 3ª vez, porque a legislação não permite, e ele está consultando todas as forças nacionais, as polícias civis, as polícias militares, fazendo audiências públicas e estabelecendo, possivelmente, no futuro, ainda pendente de mais uma audiência, salvo o melhor juízo, quais são as situações em que a pessoa vai usar uma arma letal ou quando ele vai usar uma arma não letal. Inclusive, o Fundo Nacional de Segurança já está se aparelhando no sentido de fornecer para os estados não apenas a arma letal, mas também, junto com 2 armas letais, 2 armas não letais, choques, aquele spray de pimenta, etc. Então, isso é algo que ocorre em todo o mundo, nas Forças Armadas, ocorre nas polícias, e nós estamos tentando replicar de forma absolutamente democrática, ouvindo todo mundo, especialmente aqueles que são do ramo. Posso, deputado Gilvan, ainda da Federal? Pode, chefe.
Aqui Vossa Excelência já falou 12 minutos, mas vamos lá. Pois é, mas é que as perguntas eu tenho que responder, porque tem muita gente. Senão tem que sair. Tem muita gente. E olha que eu já falou falei 4 horas lá pois no é. Senado, né? Por isso que eu Mas estou falando. estamos animados, então. Estamos animados. Deputado Gilvan da Federal, obrigado aí pela sua intervenção. Mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: a Polícia Federal é absolutamente republicana, Polícia de Estado. O ministro da Justiça não interfere na sua atuação enquanto polícia judiciária e nem mesmo o presidente da República tem poder para isto. A submissão hierárquica ao ministro da Justiça e Segurança Pública é só naquelas atividades operacionais, administrativas. Quando a polícia exerce uma atividade de polícia judiciária, quem a comanda é um juiz federal de primeiro grau ou então de um tribunal superior. Então, eu não sei, não quero saber para quem foi dirigido o processo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que é o seguinte: se Vossa Excelência souber de alguma ilegalidade por parte da Polícia Federal, ou qualquer cidadão também pode fazê-lo, que ingresse com uma representação, ou com uma representação administrativa, que nós abriremos um PAD, mas precisa estar fundamentada a representação, ou representa diretamente no Ministério Público. Porque Vossas Excelências no Parlamento aprovaram a Lei de Abuso de Autoridade. É uma lei extremamente rigorosa e que pune qualquer desvio de finalidade por parte de uma autoridade qualquer, seja ela policial, seja ela administrativa. Então, quero reafirmar aqui a minha confiança absoluta na Polícia Republicana Federal. Esse episódio ao qual Vossa Excelência se referiu, da menina, da adolescente Bariana, a sua abordagem foi feita em companhia da OAB, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Tutelar. Não houve nenhuma revista íntima. E quero dizer, finalmente, que... Ministro, desculpa interromper, mas eu conversei com a menor, ela disse que houve a revista íntima, conversei com a advogada e ela afirmou que houve a revista íntima. A revista íntima, a rigor, ela é vexatória. O senhor sabe disso. Nos penitenciários nós estamos acabando com isso, é um espelho diante das partes íntimas da mulher, não é? O apalpamento com a mão é uma coisa, isto com certeza eu posso afirmar que a dignidade da Polícia Federal não permite que isto pudesse ter ocorrido. Finalmente, querendo dizer, com todo respeito, deputado Gilvan, eu tive a honra de recepcionar, na sede da Polícia Federal, os 27 superintendentes da Polícia Federal nos estados e todos os diretores. Eu elogiei o trabalho de todos, agradeci, não só como ministro, mas como cidadão, a contribuição que estão dando para a segurança pública, e mencionei que se hoje fôssemos fazer uma enquete de opinião pública, a Polícia Federal certamente estaria no ápice da opinião pública. Vamos fazer,